Alô, som. Amém? Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite, estar aqui reunidos e poder adorar o nome do Senhor? Glória a Deus. Gostaria de iniciar esse culto com uma oração. Que nós possamos orar, que você possa se colocar sobre o vosso pé. Que nós possamos iniciar este culto já elevando os nossos pensamentos ao Senhor, buscando a face do nosso Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda. Que nós possamos falar com o Senhor neste momento, nesta noite, e que nós possamos dar vazão para que o Senhor possa entrar e fazer morada em nossas vidas, a cada momento, a cada segundo instante. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe e haja da forma que Ele bem entende, da forma que Ele quer. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, nesta noite estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, para poder Te glorificar, Te exaltar e Te engrandecer. Senhor, a Tua palavra vai nos ensinar e vai nos dizer, Senhor, que aonde há 2 ou 3 reunidos, Senhor, no mesmo lugar o Senhor se faz presente. Senhor, e nós já podemos sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, neste ambiente, porque a casa é Tua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nesta noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, não aquilo que nós não queremos escutar, Senhor, mas aquilo a qual o Senhor tem para nos dizer, aquilo a qual nós precisamos ouvir, Senhor, da parte do Senhor. Pai, se seja uma correção, Senhor, se for uma bênção, meu Pai, que seja feita a sua vontade, o teu querer nesta noite. Senhor, abençoe a cada irmão meu que está reunido aqui nesta noite, que o Senhor, da mesma forma que o Senhor trouxe em segurança, que o Senhor também possa levar até as nossas casas em segurança, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa semana que tem se passado, e até aqui nós podemos ver o teu agir, Senhor, em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Nós te glorificamos, nós te engrandecemos, Senhor, não em nosso nome, mas o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno. Louvado seja Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, do seu número 118. Louvado seja Deus. Salmos 118, do seu verso 24 somente. Salmo 118, verso 24. Amém? Eu vou ler, e na sequência vocês lê ele novamente. Pode ser? Combinado? Amém. A palavra do Senhor vai dizer: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Agora a igreja. Pode se sentar em nome de Jesus. Mais uma quinta-feira, a qual estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Eu não me canso de dizer isso, porque eu sei de onde o Senhor Ele me tirou. E quantas vezes foi aquele sentimento que eu tinha, que saudade de estar com os meus irmãos reunidos e poder glorificar aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos dá uma chance a cada amanhecer de recomeçar, aquele que nos ensina, que nos capacita, aquele que nos sustenta, nos dá o alimento necessário para viver a cada dia. Que saudade que eu tinha. E eu falava isso com o Senhor trazia esta palavra, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Hoje é o dia que o Senhor deu para mim e para ti, para que nós possamos glorificar e exaltar o nome dEle. Então regozijemo-nos e alegremo-nos no Senhor. O salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual que é a sua batalha? O que você tem passado? O que tem enfrentado? O que tem sido maior do que aquilo que você pode entregar e oferecer para o Senhor nessa noite? Se nós sabemos que nós servimos um Deus vivo, um Deus que tudo pode, o Deus do impossível,
Ele é meu Deus, Ele é o seu Deus, o meu Pai, o seu Pai. Ele cuida de mim e de você. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Quero chamar o grupo de louvor, em nome de Jesus. Convidar você para adorar e glorificar o nome do Senhor nessa noite também. Entregue o teu melhor ao Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem quentinha do céu para mim e para a tua vida, amém? Graças te damos, ó Pai, bendizemos, te exaltamos, Senhor, porque já podemos sentir a tua presença neste lugar, ó Pai. A graça e a paz do Senhor Jesus está em nosso meio, igreja. Louvado seja Deus por isso, né? Bom estarmos na presença desse Deus, aleluia. Saber que Ele se faz presente, que até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é uma das poucas vezes que eu vim direto no trabalho, oh glória. Algumas vezes eu passo em casa, consigo pegar a família, né, e vir. Hoje não foi possível, mas estamos aqui, que possamos interceder por aqueles que não puderam vir, né, inclusive pela minha casa, pela minha família, pela tua casa, pela tua família, pelos nossos irmãos, que hoje não puderam estar aqui. Mas a presença do Senhor, ela é onisciente, onipresente, onipotente, e ela alcança todos os lugares. E quantos creem que ela está alcançando os nossos membros, os nossos irmãos, a nossa casa? Aleluia. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração que nós já tivemos durante o nosso dia. Talvez, né, em meia correria do dia, não tanto, mas agora é um momento que nós temos um pouco mais, né, de nos dedicarmos, de nos entregarmos diante da presença do Senhor e declarar que a presença dEle é real, que Ele é digno, que Ele é grande, que Ele é santo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, a tua igreja, ó Pai, que te adora, que já está diante da tua presença neste lugar, ó Pai. Oh, aleluia, tu és adorado neste lugar. Tu és digno, ó Pai. Oh, Santo Espírito, maravilhoso. Só tu és, Senhor. Jesus, Filho de Deus. Só tu és adorado neste lugar, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Só tu és, Senhor, adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Aleluia, declare: tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Nós te adoramos, ó Pai, porque a tua presença, Pai, é neste lugar. Porque sabemos que o Senhor, ó Pai, se faz presente neste lugar. E a tua igreja, Senhor Jesus, aleluia, veio mais uma vez aqui, ó Pai, sabendo que o Senhor tem algo preparado, ó Pai, para a tua igreja. Que o Senhor tem algo preparado, ó Deus, para os teus filhos que nesta noite, ó Pai, tem te buscado em espírito e em verdade, ó Deus, aleluia. Vamos declarar: grande, aleluia. Grande, tu és grande, Jesus,
Só tu és adorado, Senhor, aleluia. Tu és adorado nesse lugar. Sim, nós te adoramos, ó Pai, a tua presença é real neste lugar. Santo Espírito, vamos declarar: Santo, tu és santo, Santo, tu és santo, Jesus, Jesus, aleluia. A tua igreja declara que tu és santo, aleluia. Santo, tu és santo, aleluia. Jesus, Filho de Deus, tu és adorado neste lugar, ó Pai. Tu és, sim, tu és, ó Pai. Nós te adoramos, Senhor. Tu és adorado neste lugar, ó Pai. Aleluia. Tu és adorado neste lugar. Aleluia. Tu és adorado. Só a igreja declare: tu és adorado neste lugar. Só os adoradores do Senhor, aplauda Ele nessa noite, com a sua adoração, com o seu louvor. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Deus. Pois nada, Senhor, vai nos impedir, ó Pai, de continuar te adorando neste lugar, ó Pai. Bendito, adorado tu és, Senhor Jesus. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Santo, santo, poderoso, eterno, aleluia. Não cesse de adorar Ele, igreja. Continue adorando, continue glorificando, exaltando. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, ó Pai, pelo teu amor que nos comprou, ó Deus, e que hoje, ó Pai, nos dá o direito de te adorar neste lugar. Temos acesso, ó Pai, a Ti neste lugar, ó Pai. Oh, Santo Espírito, aleluia. Oh, aleluia. Meu orgulho me tirou jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor olha só, a esse amor de graça nós recebemos, igreja. Eu quero, sim, ó Pai, mais e mais nós queremos, ó Deus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Conhecer mais e mais, ó Pai. Por mais, ó Pai, que achamos que conhecemos, ainda é pouco. Aleluia. Meu orgulho me
sua força, com o seu melhor nesta noite. Declare a Ele. Aleluia. Em troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre todos. Aleluia, aleluia. E não há outro, ó Pai. Sim, ó Deus, meu amado. Aleluia. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Nós declaramos que Tu és, ó Pai, entre todos o maior. Oh, aleluia, o nosso Deus, o soberano, o eterno, o digno. Aleluia. Vamos declarar. Yeshua. Declare o Yeshua nesta noite, igreja. Aleluia, Ele está aqui em nosso meio. Yeshua. Declaramos a Ti, Senhor. Meu amado é, Senhor Deus. Milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Só a igreja, meu amado é. Nós declaramos, ó Pai, nessa noite que Tu és, aleluia, entre todos, ó Pai. Continue declarando, igreja. O mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares, meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Queremos, ó Pai, terminar, ó Pai, essa adoração, declarando que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Senhor, e não há outro igual a Ti, ó Pai. Que a cada dia mais, ó Pai, possamos entender, aleluia, que o Senhor, aleluia, entre todos é o maior. Entre milhares de milhares, o Senhor é o soberano e eterno. E assim, ó Pai, nós aplaudimos, nós declaramos, nós adoramos o soberano, aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus.
palavra do Senhor vai dizer que quando Israel estava em guerra, que havia um rei chamado Josafá. Esse rei, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele ordenou que à frente dos guerreiros de batalha fossem os levitas, adorando e glorificando ao Senhor. E no momento em que os levitas, eles adoravam e glorificavam ao Senhor, o Senhor se encarregou de colocar emboscada no exército inimigo. E o próprio exército inimigo se mataram entre si. Olha que interessante. Mas numa batalha, numa guerra, os levitas à frente, sabe o que o Senhor está querendo dizer já nessa noite para mim e para você? Não importa a batalha, a luta que você está enfrentando. Enquanto você estiver de pé, glorificando, exaltando, adorando o nome do Senhor, você não vai perecer. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar algo contigo nessa noite. Que você possa abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Do seu capítulo 16, versículo 1 em diante. Eu quero, enquanto você procura, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, os meus pastores que me deram, que me confiaram essa responsabilidade, e a cada um de vocês que estão aqui nessa noite, amém? Cadê o Rafa? Rafa, pega um copinho de água para mim, por favor, Rafa. Todos acharam? Amém. 1 Samuel, capítulo 16, o seu versículo 1 em diante. Vai dizer assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dós de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu, pois ouvindo-o Saul, me matará? Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o teu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a tua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 13 agora. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Estava eu, nesta semana, no meu particular com o Senhor, e falava com Deus e falava: Senhor, quão ruim é o sentimento de você ser rejeitado por alguém, por uma pessoa, por amigos, né? O sentimento de rejeição, você se sentir rejeitado, ele é um sentimento ruim. Ele é um sentimento que corrói, que dói. Eu já tive esse sentimento de estar sendo rejeitado. Acredito que alguns dos irmãos aqui também tenham sentido isso em algum momento da sua vida. Mas pior que tudo isso, você ser rejeitado por amigos,
ser rejeitado em algum relacionamento, em algum momento da vida, eu acho que o pior de tudo foi o que Saul passou. Ele foi rejeitado por Deus. Saul, ele foi rejeitado por Deus. E eu falando com Deus, e Deus ele me deu essa palavra, e eu tentando entender o que Deus queria que eu falasse nessa noite. De repente o Senhor ele me trouxe algo no coração, que eu quero compartilhar com você. E eu quero dar um tema para essa mensagem nessa noite. E o tema é o seguinte: para viver o propósito, é necessário suportar o processo. Repita comigo. Para viver o propósito, é necessário suportar o Ninguém nessa terra vive o propósito sem antes suportar o processo, pastor. O nosso pastor Marcelo, ele está vivendo o propósito de Deus. Mas foi fácil, pastor, suportar o processo? E mesmo assim ainda não é fácil, né? Ainda é difícil, né? E muitas pessoas hoje em dia, elas estão vivendo o propósito de Deus, mas porque suportaram o processo. Estão suportando até hoje. Porque nos dias de hoje não é fácil a gente ser cristão, a gente ser crente. E entenda comigo algo. Em Eclesiastes 3:1 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, e um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Então ninguém vive o propósito sem antes ter o tempo de processo, o tempo de preparação para esse processo, para esse propósito. E eu falando com Deus, e o Senhor ele me deu essa mensagem, ele me deu esse título, e eu queria que você focasse nessa noite no seu propósito, que você olhasse para dentro de si, e você ainda que não está vivendo o propósito de Deus ainda para a tua vida, porque eu creio que você vai viver, se você ainda não estiver vivendo. Se você ainda não estiver vivendo, eu quero que você olhe para dentro de você e veja que parte do processo você está. Qual que é a parte da preparação que você está? Deus quer que você olhe hoje e que você pare e faça uma autoanálise. Se analise a si mesmo. Qual é a parte da caminhada com Cristo que você está? O que você tem passado até aqui? O que você tem enfrentado? O que tem sido mais difícil para você até aqui? Quais são as suas lutas? Aquelas lutas travadas na madrugada que muitas das vezes é só você e Deus que sabe. Ninguém sabe do que você tem passado. Muitas das vezes nem o parente mais próximo sabe o que você tem enfrentado aí dentro. Mas Deus ele sabe. Deus ele tem visto. Eu me peguei nessa semana falando com Deus, falando: poxa Senhor, o Senhor tem sido tão bom na minha vida. O Senhor me tirou da situação que eu estava, o Senhor transformou a minha vida, tirou lá de dentro, porque os irmãos sabem que quando sai desse processo, da onde eu estava, para você sair aqui para fora, para você arrumar um emprego é difícil. Alguém te dá uma oportunidade, alguém acreditar em você. Muitas das vezes as pessoas te rejeitam, as pessoas elas te criticam por aquilo que disseram de você. E para a honra e a glória do Senhor, menos de um mês que eu estava aqui fora, o Senhor ele já tinha preparado um emprego para mim. Tenho trabalhado? Tenho. Tenho ralado? Tenho. Até de domingo às vezes. Um domingo sim, um domingo não. Um domingo sim, um domingo não. Mas eu glorifico a Deus por isso. E eu sei que Ele tem o melhor para mim. E não é o diferente na minha e na tua vida, irmão. Eu já vou entrar na mensagem. Eu estava vendo alguns vídeos essa semana, só para que os irmãos possam entender a dimensão do que é viver um propósito, viver algo que Deus tem para mim. E eu andei procurando a resposta, né, o significado da palavra propósito. O significado da palavra propósito nada mais é do que um objetivo,
um plano, você traçar algo na vida, você viver algo, isso quer dizer propósito, um objetivo, um plano. E o propósito que Deus tem, o plano que Deus tem, o objetivo que Deus tem para mim, para a tua vida, eu creio que são bem maiores daquilo que a gente pode imaginar. Você crê e acredita assim também? E eu estava vendo alguns vídeos, hoje, pela manhã, ó, como que Deus confirma. Alguns vídeos de pregação, alguns vídeos, alguns louvores. E apareceu para mim um vídeo de um rapaz, um artista, né, do Brasil hoje aí. Mas ele não é crente, ele não é cristão. Isso que mais me chamou a atenção. Ele não é cristão, não é convertido. E ele estava em um desses, acho que é podcast que chama hoje em dia, um desses podcasts. E esse artista, ele é deficiente visual. Ele não enxerga nada, 100% da visão dele é escura, ele não enxerga nada. E isso desde nascença, ele nasceu com essa dificuldade. Ele nasceu com essa deficiência. Olha para vocês verem. E uma das perguntas que aquele entrevistador ele fez, ele falou assim: Léo, você nasceu com esse problema? Ele respondeu: eu nasci com esse problema. Ele falou: cara, mas não tem nenhuma chance de você voltar a enxergar, de você enxergar? Ele: cara, eu não sei. Ele: mas você nunca procurou saber? Nunca foi atrás? Ele: não, eu sou feliz assim. Ele falou: mas cara, vamos lá, se chega um médico, os médicos mais estudados hoje que tem no mundo, ele chega hoje aqui na sua frente, ele olha para você e fala assim: Léo, a gente tem 50% de chance da gente fazer um método, uma cirurgia, para você voltar a enxergar tantos por cento. Ele: assim do nada? Não quero, eu continuo do jeito que eu estou. Aí o entrevistador perguntou para ele: mas por quê? Ele falou: cara, acredito eu tenho essa certeza dentro de mim, que Deus tem um propósito na minha vida. Então se Deus ele tem um propósito na minha vida, Ele me mandou no mundo assim, e Ele tem um propósito em cima disso, não vai ser o homem que vai colocar preço no propósito de Deus para a minha vida. Aquilo impactou eu de uma certa forma, pastor, porque o cara nem crente não é, o cara nem cristão não é. Aquela resposta impactou meu coração e já veio de encontro com a palavra dessa noite. Eu falei: Senhor, obrigado, eu entendi já o que o Senhor quer de mim nessa noite. E ali naquele momento, eu terminei de ver os vídeos que eu estava vendo, e fui para a minha meditação com o Senhor. E agora nós vamos entrar na mensagem. Saul, um rei, que Deus colocou lá, Deus colocou, Deus permitiu que ele estivesse lá, mas foi por escolha do povo. O povo pressionou Samuel, profeta, para que eles colocassem um rei sobre eles. E Saul foi, por permissão de Deus, ser rei de Israel. Só que todos conhecem a história, sabe de como Saul, ele agiu, a forma que ele administrou o reino, as coisas que ele fez, até chegar ao ponto de ser rejeitado por Deus. Agora Deus ele olha para Samuel e fala assim: até quando você vai ter dó de Saul, se eu tenho rejeitado? Isso abre um parênteses, porque a gente vê o quanto que Samuel gostava de Saul, o quanto Samuel ele tinha aquele apreço por Saul. Só que Samuel, ele amava mais a Deus do que Saul, porque no momento em que Deus fala para ele: vai e unge, porque já tenho eu eleito um rei para mim, para o meu povo. Samuel ele até questiona de primeiro: mas Senhor, como que eu vou, se Saul só ficar sabendo, ele vai me matar? Aí o Senhor falou assim: ó, você vai fazer assim, assim e assim, e vai. Agora Samuel ele vai até Jessé, ele chega até a casa de Jessé e pede para que Jessé trouxesse os seus filhos. Agora Jessé ele traz o primeiro, e de primeira instância Samuel ele chega a se enganar, porque ele olha, ele vê lá o rapaz fortão, homem de estatura, homem de guerra,
Ele falou assim: com certeza é esse que o Senhor tem escolhido. Agora o Senhor vai e fala para Samuel: Samuel, não olha para a aparência não. Não olha o que está diante dos teus olhos não. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu não. Eu olho para o coração, não é esse. Aí Jessé traz o outro filho. Agora é esse aqui. Não. Traz o terceiro. Não. Traz o outro. Não. Não. Acaba os filhos de Jessé que estavam na casa. E agora Samuel faz uma pergunta: não há mais ninguém? Você não tem mais filho? Aí Jessé ele se lembra de um que está lá no pasto, pastoreando ovelha, cuidando das ovelhas do pai. Ah, tem um menorzinho ainda. Ah é? Tem um? Manda chamar, que a gente não vai se sentar à mesa enquanto ele não chegar. E agora mandam chamar Davi. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Davi vem correndo para casa. Na hora que o Davi chega, Samuel levanta, pega o óleo, o azeite e joga sobre a cabeça de Davi. Nesse momento, Davi ele começa a enfrentar com mais constância ainda o processo para que ele possa alcançar o propósito de Deus. Mas como assim, Brian? Davi ele já estava enfrentando o processo. Davi ele já estava no processo para poder encontrar o propósito. É como se fosse uma linha de chegada no início para você chegar até o propósito. E no meio dessa trajetória você vai passar por dificuldades, você vai passar por batalha. E não foi diferente com Davi. O processo de Davi começou quando ele estava pastoreando as ovelhas lá no pasto, e ele era rejeitado dentro da sua casa, perante seus irmãos, perante a sua família, o seu pai. O processo de Davi começou quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Aí vinha o urso, Davi ia lá, arrancava a ovelha das garras do urso. O processo começou quando Davi estava lá no pasto, e o leão vinha para pegar as ovelhas. O que Davi fazia? Minha ovelha você não vai levar não. Calma aí que eu vou te mostrar um negócio. Ia lá e arrancava a ovelha das garras do leão. Ali já estava sendo o processo de Davi. Davi já estava caminhando para o propósito. Olha que interessante. Deus, olha só, Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de... É muito forte isso. Você ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Irmãos, o que Davi passou, o que Davi enfrentou? Qual que eram as atitudes de Davi diante das suas batalhas, diante das suas guerras? Qual atitude Davi tomava? Eu ando perguntando isso para mim todos os momentos. Para Davi ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, qual que eram as suas atitudes? Como que era o seu caráter? Eu tenho certeza que era um caráter íntegro, reto, para ele ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas o ponto não é esse. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você nessa noite: como que eu e você tem agido diante das dificuldades? Como que eu e você tem agido, se portado diante as batalhas e as lutas que têm se levantado contra mim e contra a tua vida? Como você tem se posicionado no seu lar, na sua casa? Qual tem sido a sua reação? No momento de aperto, de dificuldade? No momento em que você descobre, você está passando por um momento difícil, né, pastor? Os nossos pastores, eles têm sido exemplo para a gente nisso. Como se portar diante de uma dificuldade. E agora Davi, ele é chamado. Quando Davi ele é chamado, Samuel joga o óleo sobre a cabeça dele, derrama o azeite sobre ele. Naquele momento, os irmãos, acredito eu, de Davi, junto com seu pai, eles ficam abismados. Porque era uma pessoa que eles rejeitavam, era uma pessoa que eles não davam nada, uma pessoa que não trazia nada para dentro de casa, não agregava em nada,
porque eles rejeitavam. Mas eles não tinham visto a qualidade daquele menino. Eles não tinham visto porque, assim como o Senhor falou para Samuel, eu não vejo como o homem vê. Aos olhos dos homens ele poderia estar sendo rejeitado. Aos olhos dos homens ele poderia não ter valor nenhum. Ele não poderia ser nada. Mas aos olhos de Deus, só era o homem segundo o coração de Deus. Só isso. E olha só que interessante. Após esse episódio, a gente vai entender como que é o processo. Davi agora é ungido por Deus e escolhido para reinar sobre o povo. Só que Davi, ele sabe que tem um processo ainda pela frente. Davi, ele sabe que o rei ainda na terra, constituído e conhecido pelo povo, é Saul. Só que a partir daquele momento, Deus ele se encarrega da situação. E o processo de Davi começa a ficar mais intenso. Logo após esse episódio, a gente já conhece muito essa história. Um incircunciso, filisteu, se levanta na batalha que estava travada entre Israel, chamado Golias. Se coloca no vale e começa a gritar: não tem homem em Israel que possa me enfrentar? E olha para vocês verem, homens valentes de guerra, que tinham batalhado batalhas, que tinham vencido guerras, tinham perdido guerras, homens experientes, nenhum se colocou na posição e falou assim: opa, aqui tem homem sim, para enfrentar você. E durante dias, Golias ficou enfrentando o povo e nada. Até que um certo dia, Jessé ele pega e fala assim: Davi, vai lá levar mantimento para os seus irmãos lá na guerra lá. Pega aqui esses pão e leva lá para os seus irmãos, que eles devem estar com fome, devem estar lutando muito lá. Vai com eles lá. Quando Davi chega lá, está todo mundo parado. Não tem ninguém batalhando, não tem ninguém guerreando. E Davi chega e ele escuta aquele homem do exército inimigo gritando e falando que não tinha homem em Israel para enfrentar. Olha a diferença de um homem segundo o coração de Deus. Davi ele escuta aquilo. Quando Davi ele escuta aquilo desce para o seu coração e ele fala assim: mas quem que é esse incircunciso para estar enfrentando o exército do Deus vivo? Quem que é esse homem aí? Aí Davi vai até Saul e todo mundo procurando: não, mas quem que vai ir, quem que vai ir? Eu entendendo comigo, né? Davi ele olha assim e fala assim: vixe, tanto de homem aí, tanto. Rei Saul, pode deixar que eu vou lá. Todo mundo olha assim: mas você? Sim, eu vou. Então vamos te preparar então, vamos colocar as armaduras aqui, vamos pegar a espada do rei Saul, tua vai com a espada do rei. Aí coloca no menino, o menino fica, não consegue nem se mexer, com aquela roupa tão pequenininho, frisalinho que ele é. Aí Davi olha para Saul e fala assim: meu rei, ó, para vocês verem como que Davi ele era. Davi tinha sido ungido por Deus para ser rei de Israel, mas ele ainda se colocava na posição de servo. Ele chega até Saul e fala: meu rei, pode ficar com essas armaduras aí, eu vou caminhar, eu vou em nome do nosso Deus vivo, em nome do Deus de Israel. Agora Davi ele se posiciona, ele pega a sua funda, ele desce para o vale. Chega lá no vale, ele roda 1, 2, 3 vezes, o gigante vem, ele joga. Todos nós conhecemos essa história. E Davi apenas com 3 pedrinhas, com uma, né? A Bíblia vai dizer que só foi preciso uma, necessário uma, para ele derrubar o gigante. A partir daquele momento, irmãos, aquilo ali foi uma parte do processo que Davi ele enfrentou. Ele viveu para ele alcançar o seu propósito. O que eu quero que você entenda com isso nessa noite? O processo que você está passando, que você está enfrentando, não é para te derrubar, não é para te matar, não é para te fazer parar no meio do caminho, não é para te envergonhar, para te humilhar. O processo que você está passando, que você está enfrentando na sua vida, hoje é para te fortalecer, para o propósito que Deus tem na tua vida amanhã.
É difícil a gente enfrentar o que enfrenta no dia a dia, ainda mais nos dias de hoje. Isso aí é só para te fortalecer mais, pastor. Eu falo com toda a autoridade do Espírito Santo na minha vida. Isso aí é só mais para fortalecer você e a sua família. Isso aí já está escrito vitória, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, não é diferente. O mesmo Deus de Davi é o meu Deus, o seu Deus. O mesmo Deus de Israel é o meu Deus, o seu Deus. Qual que é a diferença do passado para agora? É que agora as pessoas estão mais incrédulas. As pessoas não estão acreditando mais. As pessoas querem até acreditar, mas querem acreditar do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E com Deus não é assim. Pode espernear, pode bater cabeça. Não vai ser do seu jeito, não vai ser do meu jeito. Eu falei com Deus, falei: Senhor, propósito, para alcançar o propósito é difícil, não é fácil. E o Senhor me fez entender que fica mais fácil alcançar o propósito quando eu e você abrir mão daquilo que nos atrapalha, nos achegar a Deus. Quando nós abrimos mãos de sonhar os nossos sonhos, abrimos mãos de desejar os nossos desejos, abrimos mãos da nossa vontade para viver os sonhos de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus, o caminho ele fica mais fácil, fica mais leve, porque não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o meu sonho, é a vontade, é o desejo, é o sonho de Deus. Tudo contribui. E a palavra do Senhor vai nos ensinar e vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vai de encontro. Nós contribuímos para que o propósito de Deus ele se cumpra na nossa vida, junto com o processo, contribuindo quando nós deixamos os nossos desejos, as nossas vontades para alcançar o propósito que Deus tem. E olha só para você ver que interessante, tantos homens na Bíblia, não somente Davi, mas quantos homens na Bíblia, eles passaram por processo e por preparação difícil até alcançar o propósito de Deus. Quem aqui se lembra de José? O que José teve que passar? O que José teve que enfrentar? José é um exemplo para mim e para você, de perseverança, de liberar perdão. José ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Depois que ele foi caluniado no Egito, depois que ele foi jogado na prisão, Deus se encarregou de colocar ele na posição como governador do Egito. E quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, o que ele fez? Ele perdoou. Só que o maior exemplo que eu e você tivemos de um homem que foi 100% homem nessa terra e 100% Deus, que nos ensinou que viver o processo é difícil, mas vale a pena para alcançar o propósito, foi Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele me ensinou, ele te ensinou isso. Jesus, após o seu batismo, a palavra vai dizer em Mateus 4, que o Espírito, quem? O Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Processo. Ele era Deus? Deus. Mas ele também era 100% homem. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo fome, 40 dias, 40 noites, o diabo veio até ele e falou assim: você não é o filho de Deus? Você está com fome, pô. Fala para o seu pai para transformar essas pedras aqui em pão. Jesus, cheio do Espírito Santo, com toda a autoridade, com toda a dor de quem estava vivendo o processo, mas com o foco de alcançar o propósito,
ele olha para o diabo e apenas com a palavra de Deus, a palavra diz, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. O diabo, não satisfeito, leva Jesus até o pináculo, assim, ó, tudo isso daqui, ó, eu te dou, se você me adorar. A palavra diz, Satanás, somente adorarás o Senhor teu Deus. Pela terceira vez, não satisfeito, ele vai lá mais uma vez, e Jesus, com a palavra de Deus, somente com a palavra, ele expulsa o diabo. E após esse episódio, a palavra vai dizer que Deus, ele dá ordem aos anjos para irem até Jesus e alimentá-lo. Se Jesus passou por isso, irmão, quem somos nós para não passar? Quantos pratos, quantos manjares o diabo tem colocado na minha frente, na tua frente? Quantas oportunidades de desviar o caminho ele tem colocado na minha e na tua frente? Só que quem sabe que está ali firme no processo para alcançar o propósito, pode colocar quantas vezes ele quiser, mas vai estar ali firme, porque sabe a dor do processo que está enfrentando para alcançar o propósito de Deus. É dolorido? É dolorido. É difícil? É difícil. Mas vale a pena. Mas lá no final a gente vai falar, valeu a pena. Valeu a pena suportar aquela dor. Valeu a pena permanecer firme diante daquela batalha. Valeu a pena. E o maior propósito que nós cristãos nós temos é um dia olhar a face do nosso Senhor na cidade santa e olhar para trás e falar assim, eu consegui, e poder olhar e ver os nossos irmãos um do lado do outro e falar assim, o meu irmão conseguiu. Esse é o maior propósito na vida de um crente, na vida de um cristão. Tem os nossos propósitos que Deus nos designa aqui na terra? Tem, mas o maior propósito é esse. Não tem propósito maior que esse. Um pastor, ele disse para mim uma vez, falou, Brian, para a gente ganhar com Deus, a gente tem que perder com o mundo. Às vezes a gente quer muito, mas está disposto a pagar pouco. A gente quer tudo, mas está disposto a entregar pouco. Quanto eu e você estamos dispostos a entregar? Quão fundo eu e você está disposto a ir na presença do Senhor? Irmãos, é tão profundo isso. É como se fosse um oceano a presença do Senhor. Quanto mais fundo você vai, mais descoberta você faz. Quanto mais fundo, às vezes você acha, às vezes eu fico pensando assim, poxa, Moisés, Elias, Eliseu, cara, esses caras eles foram tão fundo na presença do Senhor. Imagine o tanto de coisa que esses caras não descobriram na presença de Deus, que eles viveram. Só que eles podem ter ido tão fundo que eles foram, mas eu tenho certeza que há mais e mais e mais e mais ainda na presença do Senhor. Jesus, ele falou que obras maiores nós faríamos. Olha, o mestre falou para mim e para você, mas será que eu e você estamos suportando o processo? Será que eu e você estamos na posição? E essa palavra que o Senhor coloca no meu coração nessa noite. Para viver o propósito, é necessário suportar o processo. Suporte o processo, irmão. Está difícil, está doendo, mas suporta. Continua firme. Continua. Se compadeça do irmão que está do seu lado. Se o seu processo não está tão árduo, mas o processo do seu irmão está difícil, ajuda ele a suportar o processo. Seja bênção, canal de bênção na vida dele. Seja bênção do Senhor na vida do seu irmão. Ajude, se compadeça. Que eu tenho certeza que
quando você começar a viver o propósito de Deus, aquilo que o seu coração tanto almeja na presença do Senhor, o Senhor ele vai te contemplar, o Senhor ele vai te dar, não porque ele é um Deus de troca, não, porque ele sabe como presentear os seus filhos. E é debaixo dessa palavra que eu queria que você gravasse na tábua do seu coração, que você pudesse sair daqui nessa noite com esta palavra no teu coração, que você pudesse levar para dentro do seu lar, para dentro do seu trabalho, os seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas que estão ao seu redor, os nossos irmãos que não vieram. Manda uma mensagem para o seu irmão que não veio nessa noite. Fala: meu irmão, eu te amo, Jesus te ama, nós estamos juntos. Uma igreja unida, ela jamais pode ser vencida, pastor. E uma das partes do sonho daquela vez que o Senhor eu fiz entender isso daí, que aqui tinha uma igreja unida, tem uma igreja unida aqui. Então é isso que eu gostaria de compartilhar, que o Espírito Santo de Deus gostaria de compartilhar comigo e com você nessa noite. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você pudesse prestar atenção na letra desse louvor, que você pudesse fechar os teus olhos, e assim como a gente iniciou esse culto falando com Deus, eu gostaria que você falasse com Deus aí também no seu particular. Se está difícil para você, que você falasse com o Senhor, fala com Deus, fala: Senhor, está difícil nessa área para mim, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, ajuda eu, Senhor, nessa parte, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Esse é o momento de você falar com Deus, esse é o momento de você se achegar aos pés dEle. Ele está querendo escutar o que você tem para dizer para Ele nessa noite. Pode fechar os seus olhos, começa a falar com Deus em nome de Jesus. Pode apagar as luzes, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. A porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, esse é o teu lar. Entra. A porta está aberta, pode entrar. Entra, tu
pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Vem fazer morada, sua casa. Pode entrar, sua habitação, eu sou teu lar. Vem fazer morada, sua casa. Pode entrar, sua habitação, eu sou teu lar. Convida o Senhor para entrar na sua vida nesse momento. As dificuldades que você tem passado não tem sido maior do que o Deus que você serve. Aleluia. Entra. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Só a igreja. Convida. Entra, és bem-vindo, esse é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Que você possa convidar o Senhor para entrar na sua vida todos os dias, porque todos os dias a palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então fique firme, irmão. Se você está enfrentando o processo,
pode ter certeza que o propósito que Deus tem na tua vida é grande, em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o nosso pastor Marcelo, que vai dar o término e também uns recados. Queridos, senta 2 minutinhos, por favor. Eu só vou dar 2 recados. O pastor Cassiano pediu para avisar, para lembrar do culto dos juvenis, dia 25. Acho que é 25, né? De abril. Então, jovens e juvenis, mas é aqueles jovens que são jovens há menos tempo. Dá para entender? Eu sou jovem já há bastante tempo, viu, Marisa? Então eu não posso vir. Você também? Então, mas é para quem é jovem há menos tempo. Então, mas você é jovem há bastante tempo, então você não pode, Benê. Então, para os juvenis e adolescentes e jovens, que é de 12 para frente aí, até uma idade aí, então fica aí o convite, tá bom? E interessante que, além de incentivarmos os nossos jovens e juvenis, também trazer convidados. Amém? Queridos, eu estou querendo ler sua pregação aqui, é costume, viu? E o Brian estava trazendo aqui essa palavra e a gente vê o Espírito Santo conduzindo numa sequência. Eu não sei se você conseguiu ouvir a palavra de domingo, mas é a impressão que você ouviu. Eu acho que você não ouviu. E tenho certeza porque dá a impressão que você ouviu minha oração de hoje de manhã e você não ouviu. Mas o Espírito Santo é o mesmo, queridos. E uma coisa que, enquanto o Brian trazia essa palavra, me fez pensar: o que mudou na vida de Davi depois que ele foi ungido por Saul? O que mudou em relação a como as pessoas o viam? Nada. Mas algo mudou dentro dele. Queridos, nós temos vindo aqui orar. E quando a gente ora, a gente vê o irmão que não vem na igreja, a gente vê o irmão que vem de vez em quando, a gente vê o irmão que faz isso, que faz aquilo. Não, a gente começa a olhar para nós. Quanto mais a gente mergulha nesse rio, quanto mais a gente permite que esse Espírito Santo entre em nós, a gente enxerga um monte de defeito em nós. Amanhã, queridos, nós temos oração pela manhã, mas nós temos também a vigília. Dona Bia, tia Marilda estão organizando. Então amanhã às 20 horas vai ser essa vigília que vai resolver sua vida, vai ser os períodos de oração pela manhã que vão transformar totalmente a sua vida. Deus pode, mas eu creio que é o processo. Quanto mais buscamos a Deus, e boa essa palavra, né? Quanto mais eu busco de Deus, mais tem. É uma mina de ouro sem fim. Quanto mais a gente cava, mais ouro a gente acha, mais pedras preciosas a gente encontra. Então, queridos, fica aí a oportunidade para você que precisa, que entende que isso é bênção para a sua vida, e para você que pode. Então amanhã às 20 horas vigília aqui na igreja. Amém? Você dá a bênção apostólica? Obrigado. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Repete assim comigo: Senhor, muito obrigado por esta noite, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos. Sê conosco, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Erga suas mãos para receber as bênçãos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, com toda a nossa casa, nossa família, amigos, parentes, não só hoje, mas para toda a eternidade sempre. Todos digam em uma só voz: glória a Deus. Cumprimente seu irmão que está do seu lado, em nome de Jesus.